Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo melhorar a sua relação com seu filho e ajudá-lo a torná-lo mais preparado para os objetivos que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil, ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. A nossa conversa de hoje é sobre lugar de criança. O que é lugar de criança afinal? O bar é um lugar adequado para você levar seu filho? O que a gente costuma chamar de mídia, conjunto ali dos meios de comunicação, como jornais, sites, programas de TV, blogs, eles costumam eleger quais são os assuntos do momento. Esses assuntos do momento, eles são escolhidos a partir, claro, da sua relevância e também do seu apelo. Então a gente veio aí de um momento onde se discutiu amplamente as questões da pandemia e todos os seus desdobramentos. Quando esse assunto esfriou um pouquinho, logo surgiu o tema da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, e esses grandes assuntos, esses grandes temas, eles costumam dominar aí todos esses meios de comunicação. Mas paralelo a esses grandes temas, surgem também, de tempos em tempos, notícias menores, mas que geram uma grande repercussão. Essas notícias menores são muito interessantes porque elas são usadas como ponto de partida para nós discutirmos uma série de questões relacionadas a valores, a ética e sobre o papel de cada um dentro da sociedade. Como um exemplo dessas pequenas notícias que geram grandes discussões estão o tapa dado na cerimônia do Oscar ou o sucesso que a Anitta tem feito ao redor do mundo e se isso de fato é relevante e contribui para a cultura do Brasil. Mas nosso assunto aqui são as famílias, o nosso assunto aqui são as crianças. E uma notícia que surgiu semana passada e que gerou também uma grande discussão foi a história de um bar em São Paulo que impediu que uma mãe entrasse com seu filho pequeno nas dependências do bar. E aí surge a questão, o que afinal é um lugar adequado para as crianças? Eu quero propor aqui uma conversa bem franca e honesta sobre o tema e pensar do ponto de vista da criança, dos responsáveis e do estabelecimento o que de fato é ou não adequado para as nossas crianças. E para provar que essa nossa conversa é de fato franca e honesta, eu vou iniciar as nossas discussões a partir do meu ponto de vista. Eu acredito que qualquer lugar pode ser um lugar adequado para as crianças. Eu acredito que qualquer lugar pode sim ser um lugar que possa contribuir para que a criança tenha experiências positivas. Na escola de educação infantil que eu trabalho, uma das minhas atividades favoritas e também favoritas das crianças são os passeios, os famosos passeios da escola. A gente costuma fazê-los com uma super frequência e, embora a maioria dos lugares visitados sejam considerados adequados para as crianças, como parques, como museus, como teatros, a gente costuma também visitar com alguma frequência lugares que não costumam receber crianças. Esses passeios eles são incríveis porque o que as crianças aprendem, o que as crianças têm como experiência nessa saída é muito difícil de ser replicado num ambiente fechado, como uma sala de aula ou uma casa. Então essas experiências são muito proveitosas e significativas para as crianças, que aprendem não só os temas principais desse passeio, como no caso, como são produzidas essas bolachas, como também tem experiências paralelas que também são muito interessantes. Essa fábrica em questão, ela é muito perto da escola, então a gente faz o trajeto da escola até a fábrica a pé.
E durante esse trajeto, as crianças entendem como a cidade está organizada, a questão das faixas de pedestres, das faixas dos carros e das bicicletas, e isso torna a experiência muito proveitosa e o aprendizado muito significativo. Mas você deve estar pensando, eles fazem isso porque são uma escola. Mas quando essas experiências acontecem no ambiente de casa, quando o pai ou a mãe fazem essas saídas com as crianças, as experiências também são muito incríveis. Eu vou contar um segredo para vocês. As crianças simplesmente adoram fazer programas com os pais e com as mães em lugares diferentes, em lugares que eles ainda não conhecem e principalmente em lugares que têm algum significado para vocês. E para que a gente torne essa experiência algo proveitoso, algo que a criança não vai esquecer nunca mais, é imprescindível que o adulto tenha empatia, que ele enxergue esse ambiente a partir do ponto de vista da criança. Quando a gente vai com os nossos filhos, por exemplo, ao mercado, o adulto enxerga aquele espaço como um lugar onde a gente vai encontrar aquilo que a gente precisa, comprar e ir embora. Já a criança, principalmente a criança pequena, enxerga aquele mercado como um grande parque de diversões. E tornar a experiência de ir ao mercado um martírio para o pai ou uma grande aventura para a criança depende de você. Para ajudar a tornar essa experiência mais agradável tanto para a criança quanto para o adulto, é muito interessante vocês conversarem sobre o assunto, conversarem sobre as possibilidades que o mercado oferece e também oferecer responsabilidades para a criança. Por exemplo, filho, você vai levar a minha lista de compras e vai arriscar todos os produtos que a gente já pegou. Você consegue fazer isso? Pronto, aquilo se torna uma grande responsabilidade para ele e ele vai se sentir a pessoa mais incrível do mundo. O carrinho do mercado. O carrinho do mercado para um adulto representa um cesto onde ele vai colocar todos os seus produtos. Para uma criança representa um carro de corrida, um tanque de guerra, uma casa e o que ele quiser. Então, se o seu filho for pequeno, coloque ele lá dentro e peça para ele gerenciar as compras. Se o seu filho for mais velho, peça para ele ir pilotando o carrinho e tomar todos os cuidados necessários para não acertar em nenhum produto ou em nenhum outro cliente do mercado. Para que essas experiências se tornem de fato interessantes e significativas, é muito interessante que a gente observe alguns pontos. Número 1, quem estabelece as regras ainda são os adultos, principalmente nesses ambientes em que a criança ainda não está se sentindo segura ou familiarizada. Os adultos ainda são as pessoas que devem ter o bom senso e estabelecer o que a criança pode e não pode fazer. Outro aspecto muito importante é que o adulto precisa sempre estar muito atento à criança, principalmente nos ambientes que a criança ainda não está acostumada. Percebam que quando eu digo que qualquer lugar pode se tornar um lugar adequado para as crianças, a supervisão do adulto responsável é imprescindível. Crianças são sempre super curiosas e adoram conhecer lugares novos, coisas novas e ter experiências diferentes, principalmente ao lado do pai, da mãe e do adulto que eles admiram. Mas essas experiências em lugares novos só são válidas se esses adultos têm a disponibilidade para supervisionar, orientar e cuidar para que a saúde e o bem-estar dessa criança seja cuidado e preservado.
Voltando agora para a história que gerou toda essa discussão, vamos conversar um pouquinho sobre ela a partir dos 3 pontos de vista: do Bar, da mãe e da criança. O Bar tomou essa decisão para se proteger, afinal de contas, de fato, não é um ambiente preparado para receber crianças. Por outro lado, a sua decisão caiu muito mal para a mãe e para toda a comunidade de mamães que se sentiram profundamente ofendidas com essa posição, que mais tarde se mostrou ilegal, porque o Bar não teria o direito de impedir que essa mãe entrasse com a criança. Do ponto de vista da mãe, além de se sentir profundamente ofendida com a posição do Bar, ela tinha de fato direito de entrar com seu filho na confraternização a qual ela foi convidada, e com alguns atenuantes de que o evento era no período da tarde e que ela era uma mãe que não tinha com quem deixar o seu filho. Agora a gente vai analisar essa história a partir do ponto de vista da criança. Para começo de conversa, em todos esses meios de comunicação que saíram a notícia, eu não vi em nenhum deles as pessoas analisando a história a partir do ponto de vista da criança, sempre do ponto de vista da mãe e do ponto de vista do estabelecimento, que prova que mesmo a criança sendo protagonista da história, muitas vezes elas são tratadas como se não estivessem lá. Claro que essa mãe tinha todo o direito do mundo de participar dessa confraternização no Bar com o seu filho. E como eu falei lá no começo, eu acredito sim que qualquer lugar pode se tornar um lugar adequado para receber crianças. Mas como nós conversamos, as crianças nesse tipo de ambiente diferente, que não é preparado para recebê-las, o adulto precisa estar muito atento e precisa ser muito cuidadoso para preservar a saúde, o bem-estar e que essa experiência seja de fato positiva para a criança. Bares costumam ter um som muito alto que machucam os ouvidos de pessoas adultas e ainda mais de crianças. Além disso, pessoas costumam beber em bares. E pessoas bêbadas ao lado de crianças nunca é uma boa ideia. Ou seja, podemos levar nossas crianças a praticamente qualquer lugar e fazer com que eles tenham experiências positivas nesses ambientes novos. Mas precisamos ter empatia, enxergar todo esse cenário a partir do ponto de vista da criança, para aí sim entender quais são as melhores alternativas, os ajustes necessários e os benefícios que a criança vai ter a partir dessas novas experiências. Espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco melhor sobre o assunto, para que vocês possam oferecer melhores experiências para os filhos de vocês. Muito obrigado e até a próxima conversa. Tchau!